Eu volto aqui para esse tema que tanto nos angustia, na verdade há meses, mas especialmente nessa última semana, que é a situação periclitante, digamos assim, da presidência da República diante de um pedido de impeachment que chegou aqui por dois juristas, Hélio Bicudo, Reale Júnior, e que o presidente da Câmara, essa figura que todos hoje reconhecemos como nefasta ao Brasil, deu encaminhamento. É preciso lembrar, primeiro, que foram juristas que deram entrada. Um deles, fundador do PT, e um senhor de respeito na idade, na formação. Depois disso, até por conta do presidente que deu entrada, deu encaminhamento, surgiu a ideia de golpe. Não é golpe, senadora. Não é golpe, porque está na Constituição, está aqui. O artigo diz com maior clareza que é possível, sim, em alguns momentos, que o mandato do presidente seja interrompido. E isso já aconteceu com o presidente Collor, e não foi golpe. Então, não é golpe. Agora, se não é golpe porque está previsto na Constituição, é preciso seguir o rito de acordo com a Constituição. O que não vale é dizer, não é golpe, a Constituição prevê. Agora, vamos fazer já, sem levar em conta o que a Constituição determina. E a Constituição, que prevê o impeachment, e, portanto, não é golpe, ela diz em que condições é que isso pode acontecer. Não é de acordo com a vontade dos parlamentares, não é de acordo com a raiva que a gente tem toda a razão de ter do governo atual. Não é de acordo com as frustrações que nós temos diante de uma presidente que prometeu uma coisa e fez outra. Diante de uma inflação de 2 dígitos. Diante de um desemprego altíssimo, sobretudo entre jovens. De uma economia em recessão. Na Constituição não diz que o impeachment está vinculado à inflação, ao desemprego, nem mesmo às mentiras. Está vinculado a crimes de probabilidade na administração, na lei orçamentária, no cumprimento das leis e das decisões judiciais. Ou seja, não é golpe impeachment, é constitucional. Agora, não é político. O impeachment tem que ser decidido de acordo com a Constituição que prevê. Se eu respeito um artigo que diz não é golpe, eu tenho que respeitar o artigo que diz como é que faz. Então, vamos pensar com cuidado se há ou não os argumentos claros para votar o impeachment. E aí eu quero dizer, senador, que eu vou esperar que chegue aqui. Ou algum tempo antes, mas eu vou ter que estudar com muito detalhe os argumentos que são feitos para justificar o impeachment. Eu até diria que, diante do quadro que está aí, a imensa maioria da população simpatiza em substituir a presidente. Eu creio que isso é quase geral. E nós somos membros da sociedade, nós fazemos parte da população. Nós temos os mesmos sentimentos, mas não votamos com os sentimentos. O povo até tem direito de não se preocupar com isso aqui, não. O povo tem direito de ir para a rua e derrubar presidente, derrubar deputado, senador. O povo tem direito de agir conforme a sua raiva. Nós, parlamentares, temos que respirar fundo antes, pensar, raciocinar, porque nós sabemos as consequências dos atos. Por exemplo, o que acontece em um país que, para cada 4 presidentes eleitos, destitui 2? Nós tivemos 4 presidentes eleitos. O Collor, o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. De 4, interromper 2, 50%. O próximo, o 5º, vai chegar sem nenhuma segurança.
Ele vai sentar na cadeira perguntando-se quantos meses vão levar para que algum advogado dê entrada num pedido de impeachment. E até não precisa ser advogado, qualquer pessoa tem direito. E aí ele vai perguntar quantos meses demorarão para que um presidente da Câmara, com raiva de mim ou não, encaminhe o processo. Cria uma instabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem que raciocinar que manter o atual governo por mais 3 anos não vai ser fácil para o Brasil. Eu tenho dito que nós, senador Hélio, nem estamos mais em crise, nós já estamos em decadência. Nós estamos num processo de decadência. Por exemplo, crise é a recessão. Decadência é você saber que, mesmo sem recessão, o nosso produto não é baseado em alta tecnologia. Crise é a energia elétrica subir. Decadência é a gente não fazer o que o senhor defende, que é a energia solar, que são fontes alternativas. É decadente o sistema de energia baseado no combustível fóssil. É decadente no sentido de coisa velha, antiga. Nós não estamos apenas em recessão porque o PIB cai, é que nós temos um PIB feio, um PIB primário, como se diz, como era no início da colônia, agrícola, mineral, como era nos anos 50, indústria metal-mecânica. Nós não temos um PIB como tem os países tipo Europa, Estados Unidos, Coreia, Formosa, países que não são tão grandes, mas que já produzem bens de alta tecnologia. O nosso não. Nosso PIB, mesmo quando ele não cai, ele é decadente. Ele não tem cara boa. Ele não tem cara da modernidade, da contemporaneidade, dos tempos de hoje. Tem a cara dos tempos do passado, logo, decadente. Então, nós temos um governo que tem conduzido o Brasil na direção da decadência. O que tem acontecido com nossas estatais? Até muito pouco atrás, o Correio Brasileiro era um exemplo de orgulho para todos nós. Lembro que uma vez eu comecei um trabalho sobre o que é que orgulha o Brasil. A Petrobras entrava. O Correio entrava. Já não entram mais. Já não orgulham o Brasil. Decadência. Continua esse governo, levam à decadência. Cortar esse governo sem argumentos muito sólidos levarão a uma instabilidade política na democracia. Eu não estou pronto para dizer aqui que vou votar a favor ou contra o impeachment. Apesar de que, quando eu sair daqui, tomar o táxi, o motorista vai querer saber. Não vai querer esse raciocínio. Até porque nós entramos, nos últimos meses, no Brasil, na política, num processo de fla-flu. A favor, contra. Não existe mais ninguém querendo pensar, refletir, analisar. Isso ficou coisa do passado. Reparou isso? Ninguém quer analisar. Lá vem você com a sua análise. Eu quero é saber. Corta ou não corta a cabeça das pessoas? Quando eu sair daqui, o taxista vai me perguntar. E é capaz de ele, como a maioria dos brasileiros, quererem o impeachment e não o não impeachment, como alguns querem. Mas, de qualquer maneira, é um fla-flu. Uma torcida maior ou menor. Gente, política não pode ser feita como torcida de futebol. Até porque, meu caro Hélio, o futebol, depois dos 90 minutos, com um pouquinho de mais, acaba o jogo. Na política não acaba o jogo. Não acaba. Se a gente aqui fizer o impeachment, no outro dia continua com o novo presidente. E aí? Como é que vai ser o novo presidente? Ele vai levar adiante ou não Lava Jato? Ele vai dar independência ou não à Polícia Federal? Ele vai ou não tentar, embora eu acho que ninguém consiga, interferir no Ministério Público? E o ajuste, como é que ele vai fazer? No outro dia vai ter que fazer. No futebol não tem o dia seguinte, a não ser a comemoração ou o chororô. Mas acabou o jogo. Na política o jogo não acaba. E se não houver impeachment?
no outro dia, continuar Dilma. E a Dilma continuar, ela vai continuar dizendo, está vendo? Não teve impeachment. Logo, vamos soltar quem está preso por causa do Lava Jato. Logo, não houve nada de errado na Petrobras, está tudo ótimo. Vamos para a rua, as bandeiras vermelhas, porque não houve impeachment. Ou será que ela vai chegar e dizer, gente, eu entendi o recado, eu quero mudar, vou fazer um governo de unidade nacional, convido a oposição, convido todos, eu quero acertar. O que é que ela vai fazer? Eu acho mais que vai acontecer a primeira coisa. Depois de uma certa idade é difícil de se mudar, mas vai ter o dia seguinte. Política tem o dia seguinte. Política não termina depois do que acontece quando a gente quer. Aliás, se acontecesse, se terminasse, a eleição de 2014 tinha terminado o jogo. Não, continuou o jogo, tanto que deu errado. Teve eleição, ganhou a eleição e ninguém está contente. Porque houve traições muito fortes nas promessas, nas propostas. Porque houve mentiras muito, desculpe a palavra, desavergonhadas, elaboradas por marqueteiros. Porque não foi só pedaladas, houve trapalhadas na economia muito grande. E isso o povo percebeu, e nós percebemos, e temos que tomar uma decisão. Aí tem gente que diz, mas vou analisar e ficar em cima do muro. Nós entramos num tempo que analisar é em cima do muro. Em cima do muro é quando você não vota de um jeito ou no outro. Analisar é quando você pensa até o dia do voto. Aí no dia do voto você tem que votar. E eu espero que o voto seja aberto. O meu, inclusive, vai ser aberto. Eu não vou esconder meu voto como não escondo. Então não é em cima do muro quem vota. Agora, até o dia de votar, você tem que pensar, refletir. Saber as consequências no dia seguinte. As consequências terríveis de continuar o governo da presidente Dilma. E as consequências muito preocupantes de interromper o mandato de presidente no meio do mandato em um regime presidencialista. Eu, aliás, quero dizer que eu sempre fui claramente defensor do presidencialismo. Eu começo a pensar se a gente não devia entrar no parlamentarismo. Mas, ao mesmo tempo, pensemos, sim, parlamentarismo. Vocês já imaginaram quem seria o primeiro-ministro? Eu acho que o mais forte candidato seria o senhor Cunha, que é um dos membros mais fortes do partido maior. Tanto que conseguiu ser presidente da Câmara. Quem consegue ser presidente da Câmara é quase que automaticamente primeiro-ministro. Então, também não é a saída. Aí, ninguém quer ouvir, porque todo mundo tem pressa. A saída não é presidencialismo, não é parlamentarismo, é educação. A saída é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de educação. Aí, dá certo o presidencialismo nos Estados Unidos. Dá certo o parlamentarismo com rainha na Inglaterra. Dá certo o parlamentarismo com presidente na Alemanha. É educação. Só que não vai dar tempo de fazer essa educação. Nos próximos meses, a gente vai ter que tomar essa decisão. Eu quero dizer aqui que, primeiro, não é golpe. Que, segundo, eu acho positivo que o processo do impeachment esteja avançando. Mesmo que tenha sido pelas mãos desse senhor Cunha. Mesmo pelas mãos dele, com origem no Hélio Bicudo, no Reale Júnior, mesmo que seja pelas mãos dele, eu acho positivo. Deixa essa comissão analisar. Aí essa comissão, alguém vai dizer, mas ela é parcial. Vai para o plenário. E no plenário, não é só a maioria. 2/3 tem que ser a favor. Se 2/3 da Câmara estiver a favor, aí, gente, começa a ficar realmente claro que vale a pena correr esses riscos todos de interromper pela segunda vez em 4 o mandato de presidente. E se conseguir todos esses votos, vem para aqui. E aqui tem um julgamento longo, lento, devagar,
com posições a favor, com posições contra. Isso que eu li aqui probidade na administração, lei orçamentária, cumprimento das leis, isso vai levar semanas ou meses discutindo se houve ou não. Mas vai se discutir legalmente. O voto para escolher um presidente é político. O voto dos parlamentares para tirar um presidente não pode ser só político. Primeiro-ministro a gente tira politicamente. O presidente pensa mais de uma vez, como rei. Ninguém destitui rei politicamente. É uma revolução, uma transformação radical do marco legal, que não é o caso, porque aí rompe a Constituição. A gente não quer romper a Constituição. Deu trabalho demais para ter isso aqui. Até porque, se rompe a Constituição para tirar presidente sem ter argumentos, depois vai romper a Constituição para acabar a gratuidade da universidade. Depois vai romper a Constituição para acabar a estabilidade do emprego do funcionário público. Depois vai acabar o artigo que proíbe redução de salários. Depois vai acabar a liberdade de imprensa. E aí você começa a acabar coisinha e coisinha e coisinha, e quando vê isso aqui está acabado. Constituição, você não consegue rasgar só uma página. Quando você rasga uma página, você já está começando a rasgar mais uma e mais uma e mais uma. Você reescreve, mas reescreve dentro da forma do rito determinado aqui, que toda semana a gente vê aqui, que aliás é lamentável, só devia se reformar a Constituição uma vez a cada tantos anos. Mas aqui passa por todos os rituais. Debate, 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 27 assinaturas só para começar. Depois, uma maioria qualificada, não é só 50%. Aí depois outra votação. Eu mesmo tenho uma proposta aqui de reforma da Constituição, que foi votada no primeiro turno, faz uns 3 ou 4 anos, e não voltou ainda para votar a segunda vez. Porque é preciso muito cuidado, muito rigor. Eu vou tratar com todo rigor. Aí recebo e-mails todos os dias, muitos, dizendo, perdeu meu voto, porque não disse que vai votar pelo impeachment já. Eu lamento, mas vou perder. Eu só espero que espere o dia da votação. Eu só espero que espere o dia em que eu dê o meu voto, para depois poder perder o voto. E se eu perder, eu perdi. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. Ainda hoje discuti muito com uma pessoa próxima a mim. Mas a maioria quer, você tem que dizer já. Quem foi eleito tem que seguir o que a maioria quer. Aí como é que eu sei qual é a maioria? A Datafolha? A Rede Globo? Ou porque muita gente fala comigo? Aí sim. Se é a maioria, aí teria uma forma, Hélio. Sabe qual é? Plebiscito. Estava faltando aqui. Aqui podia ter uma proposta de plebiscito para saber se o presidente continua ou não. E eu estou circulando e vou trazer para você agora, se tiver na mão, a minha proposta de reforma da Constituição, que prevê a ideia do chamado recall, que é uma reeleição para todos aqueles que são eleitos majoritariamente. Senador, governador, prefeito e presidente. Com a assinatura de um certo número de pessoas, aí a gente faz uma outra eleição, que é um plebiscito. Só não é eleição, porque a eleição é entre uma e outra pessoa. Essa seria com uma pessoa só, sim ou não. Talvez essa fosse a melhor maneira. Talvez o erro da Constituição foi não ter colocado aqui, em vez de impeachment, embora a palavra impeachment não apareça aqui, mas em vez de impeachment, a palavra teria que ter sido plebiscito para decidir se o presidente continua ou não. O governador continua ou não. O prefeito continua ou não. O senador continua ou não. Aí você podia dizer, e os deputados? Deputado é diferente porque ele é eleito majoritariamente.
Ele é eleito proporcionalmente. Então, ele é eleito sem os votos dele. Ele é eleito com a soma dos votos. Aí não dá para a gente fazer o chamado recall, a não ser que a gente entre na chamada eleição distrital, em que é 1 a 1 candidato em cada distrito. É outra discussão. Devia ser plebiscito. Acho que a gente está... É uma pena a gente estar discutindo impeachment. Devia estar discutindo um plebiscito para saber se a senhora Dilma continua ou não como presidente. Tirava esse poder dos deputados, tirava esse poder dos senadores e tirava também essa responsabilidade de você ter que saber se houve ou não crime, que não é uma coisa tão nítida, preto e branco, que tem suas nuances que a gente precisa considerar. Eu vou olhar as nuances. Eu vou olhar tudo, mas desde já digo que fico satisfeito que haja um processo de impeachment. Acho positivo que haja o processo, mas não vou dizer agora se já vejo ou não os argumentos, senador, para votar o impeachment. Não vou dizer. Eu posso até no meu foro íntimo ter o sentimento, mas eu vou julgar. Quem vai julgar não começa dizendo antes do julgamento começar. Tem que esperar que chegue aqui os autos do processo. Tem que analisar com lupa os argumentos dos que pediram impeachment, pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito. Tem que analisar. Tem que ouvir outros juristas para aí decidir com a responsabilidade das consequências da interrupção do mandato de um presidente no presidencialismo. Que tem consequências sérias, queira ou não. Cria um descrédito de que o mandato não é para valer. Estava falando aqui, deputado, de 4 presidentes eleitos, se a Dilma tiver o impeachment, são 2 com impeachment, metade. Ou seja, 50% de chance que não termina o mandato. É desmoralizante isso. Estados Unidos, que eu saiba, não houve nenhuma interrupção de mandato por impeachment. Já mataram até presidente e um foi obrigado a renunciar para não ter o impeachment, o Nixon, que é capaz de ter tido. O Clinton sofreu, mas não teve, não deram o impeachment. Caramba, desde 1776 que tem a independência. Pouco depois começou a eleição. Nunca teve. A gente tem 30 anos. Mas, se for preciso, essa casa tem que ter a dignidade de votar pelo impeachment. Constatou que teve crime, tem que votar. É mais perigoso para a democracia manter um presidente que cometeu um crime do que derrubar o presidente no meio do mandato. É mais perigoso manter depois de ter o crime reconhecido. Agora, tirar sem ter o crime comprovado, reconhecido, carimbado, aí é muito ruim. Ainda que se saiba que a continuação desse governo que está aí vai ser um desastre para o Brasil. E eu fico muito à vontade porque eu não votei nela. E fico muito à vontade porque eu alertava isso aqui nos últimos anos que ia acontecer. Eu disse que ia acontecer. Tentei convencer muitos eleitores a não votarem, porque ia acontecer isso. Estava escrito, mas 53 milhões votaram. E esses 53 milhões, mesmo arrependidos agora, têm que ser respeitados. Ou então, até como diz um conhecido meu, tem que ter a chamada pedagogia do erro. Olha aí, tá vendo, cara? Da próxima eleição toma cuidado, não elege qualquer um. É melhor do que dizer, vota de qualquer jeito, porque se não der certo a gente tira. São 2 alternativas. Um é que diz, vota de qualquer jeito, depois tira. E a outra diz, cuidado, se você errar, vai aguentar 4 anos. Qual é melhor para a democracia? Eu ainda acho que é melhor essa aqui. Cuidado, vai ter que aguentar 4 anos. Agora, e para isso tem o impeachment.
Impeachment não é golpe. O meu partido está errado quando diz que impeachment é golpe. Impeachment não é golpe. Impeachment é previsto na Constituição. Mas, se eu defendo que não é golpe porque está previsto na Constituição, eu tenho também que olhar o artigo que diz como é que se faz impeachment. Não posso olhar a Constituição para dizer que impeachment não é golpe e depois agora eu vou votar no impeachment sem ligar para a Constituição. Tem que respeitar a Constituição de que impeachment não é golpe e de como é que se chega ao impeachment, através de uma avaliação cuidadosa, não dos erros, mas dos crimes. E não votando apenas, mas julgando. Quando o Senado se reúne para o impeachment, nós nos transformamos em juízes, não apenas em eleitores, não apenas em parlamentares. E é como tal que eu vou votar. Se chegar aqui, e eu sinceramente espero que chegue. Eu gostaria que chegasse aqui. Não gostaria que esse processo fosse interrompido lá na Câmara, ou pela comissão, que já pode mandar arquivar, e o povo brasileiro não vai entender, porque vão arquivar assim, fazer uma análise mais profunda com um número maior de parlamentares, são poucos. Eu espero que chegue aqui e que a gente faça um debate sério, mas não votemos com raiva. Não votemos porque não votamos na presidente Dilma. Não votemos pelo impeachment porque não votamos nela. Não votemos com impeachment porque estamos com raiva. Não votemos no impeachment porque ela está fazendo tudo errado. Não votemos no impeachment nem mesmo pelas dificuldades que vamos enfrentar mais 3 anos. Se votarmos no impeachment, é porque constatamos o que até parece que tem mesmo crimes. Mas votemos com a seriedade que a história exige. Eu estou satisfeito de estar na história sem a responsabilidade de ter votado na Dilma, nesse mandato. Eu espero ficar bem na história, dizendo que votei contra o impeachment e não derrubei o presidente. Vou ficar bem na história dizendo, eu votei pelo impeachment, lamentando derrubar um presidente, mas porque não tinha outro jeito. Porque diante de um crime, eu não sou conivente. Mas preciso de tempo para chegar a essa posição. É o senador Hélio que eu agradeço, mas o senador pediu uma parte com muito prazer. Bem, senador Cristóvão, Vossa Excelência, como todos nós sabemos, presidente Hélio José, prezado amigo e vizinho, né, do mesmo corredor. Como eu dizia, Vossa Excelência é proprietário, vamos dizer assim, de uma retórica privilegiada, de posições firmes e de uma consciência ilimitada, vamos dizer assim, principalmente em momentos de crise que nós estamos vivendo. Invariavelmente, principalmente nós, os mais novos, não pela idade, mas por ter chegado aqui depois de Vossa Excelência, ficamos, eu pelo menos, eu fico cada vez mais admirado com as posições de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência tem posições, inclusive, flexíveis quando necessárias, né? E eu acho que o povo espera de nós exatamente esse tipo de posição. Não há nenhuma dúvida que nós estamos vivendo uma crise, e eu mesmo já tive a oportunidade de abordar essa problemática dessa mesma tribuna que Vossa Excelência ocupa agora, e tive o privilégio de ser aparteado também por Vossa Excelência, dando uma contribuição importante do momento que nós estamos vivendo, da crise que avança e que destrói os orçamentos domésticos, aumenta a nossa desesperança e contribui para um cenário quase que imprevisível no futuro se providências urgentes não forem tomadas.
Bem, nós estamos diante de um momento histórico, novamente, do Brasil. Nós estamos aí discutindo agora que o processo foi instalado, mas sequer ele teve sequência e continuidade, de um impeachment de um presidente da República, de uma presidência da República. Isso não é coisa pequena, não. Isso precisa ser avaliado com muita serenidade. E é nesse momento que essa casa, que é uma casa moderadora, uma casa do equilíbrio, precisa ter a serenidade e o equilíbrio necessário para que a gente não seja um protagonista das injustiças. Essa é que é a verdade. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos acompanhar atento a sequência desse episódio. E se esse episódio vier ao Senado Federal, nós vamos ter que tomar uma atitude, né? E essa atitude, de minha parte, será sempre aquela preocupada com o futuro do Brasil e com o futuro da nossa nação. Eu não vim aqui para votar impeachment, porque imaginei que eu pudesse me deparar com uma situação dessa. A minha vida pública nunca foi para destruir, foi sempre para construir. Se Vossa Excelência me permite me alongar um pouquinho, a minha vida pública fui destinada praticamente quase toda no Executivo. E um belo dia, numa reunião com o Ministério Público, que tinha me ordenado a tomar uma decisão de regularização fundiária, ou regularizava, ou teria que colocar o trator em cima de comunidades inteiras, e eu me recusei a fazer aquilo, porque aquelas obras e aquelas casas eram áreas consolidadas, como Vossa Excelência sabe. O Brasil ele foi construído praticamente irregular, ainda mais com a nossa cultura soriana, que o pai era proprietário de uma gleba de terra, o filho casou, ele desmembrou um pedacinho e foi ocupando aquelas terras e etc. e tal. E agora, o Ministério Público está a exigir, vamos dizer, uma solução para aquela questão. Ou regulariza, ou derruba, né? E eu tive a oportunidade, e me ocorre agora, eu acho que isso é um fato interessante, de dizer ao Ministério Público que eu não vim para destruir, eu vim para construir. Esse sempre foi o meu propósito, e esse continuará sendo o meu propósito aqui. Por isso que eu admiro tanto Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, eu tenho em Vossa Excelência aqui uma inspiração, não só pelos princípios que Vossa Excelência defende da educação, que eu acho que a grande revolução, e nós já temos exemplos de outros países, a Coreia do Sul é um dos países que é um exemplo de que investir na educação, os resultados eles são objetivos, rápidos e eficientes. E nós temos que também voltar para a educação. Mas voltando ao nosso processo aqui propriamente dito, eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pela serenidade, pelo equilíbrio, pela consciência firme e pela retórica privilegiada que Vossa Excelência tem aqui e que só eleva a discussão nessa Casa Legislativa. Meus parabéns pelo pronunciamento e muito obrigado pela parte. Eu que agradeço profundamente essa parte, tão simpática sua parte, e é um prazer ter estado esse ano, em 2014, com o senhor. 2015. E eu espero continuarmos aqui. O tempo foi preciso, fazendo isso que o senhor trouxe aqui, pensar no Brasil. A pergunta não é se somos a favor ou contra o impeachment. A pergunta é o que é melhor para o Brasil? Fazer um impeachment ou não fazer um impeachment? E não é tão simples qual é melhor para o Brasil, não. Tem vantagens e desvantagens num e no outro. Novo senador Cristóvão. É isso, senhor presidente. Eu gostaria de saudar a Vossa Excelência pela clareza do raciocínio, pela a tranquilidade em fazer uma análise criteriosa sobre as questões constitucionais e legais. Não resta dúvida que no Brasil inteiro discute-se esse assunto. Se fosse um plebiscito,
seria uma atitude realmente muito mais interessante, porque poderia ter uma participação massiva de todo mundo numa decisão tão importante quanto essa, né? Mas como o processo indica essa questão lá na Câmara, só esperamos nós aqui, torcemos para que o processo tenha uma tranquilidade de encaminhar, que ele se encaminhe da forma adequada, da forma constitucional, e não da forma assodada e nem de uma forma errada. O STF debruçou sobre a questão para tentar realmente fazer o rito constitucional. Como temos plena clareza das posições que o STF possa tomar na próxima quarta-feira, estamos aqui todos esperançosos que o processo continue com o seu curso normal isso. E que nós possamos todos ter o melhor julgamento possível em prol do nosso país, em prol do crescimento e em prol da economia melhor para esse país. Eu queria falar que o meu vizinho, nobre senador Dário Berger, é um excelente vizinho, que eu adoro, meu amigo, e que para mim é com muito prazer que pude compartilhar com Vossa Excelência, com a Excelência, nosso professor, meu reitor da UNB aqui, essa possibilidade de estar aqui defendendo a educação, defendendo os direitos humanos, falando na política grande, nessa política sem mesquinhez, igual Vossa Excelência acabou de colocar aqui nessa tribuna. Parabéns, Excelência. Muito obrigado, senador. E o senhor me provocou aqui a fazer uma provocação às pessoas que estão assistindo. Veja bem, eu não tenho essa experiência, felizmente. Nunca desfiz o meu casamento. Só tenho um casamento. Mas se para desfazer um casamento, um divórcio, as pessoas pensam tanto, imagine para fazer um impeachment, você fazer apressado, que é um casamento de 220 milhões, que tem a ver com o futuro de todos. Merece que haja uma reflexão, no mínimo, tão cuidadosa como para um divórcio entre um homem e uma mulher, entre um casal. Então, eu espero que a gente reflita muito bem. Não faça apressado, não faça apenas pela raiva, não faça por uma questão de erro, faça por uma questão de crime, como está previsto na Constituição, que diz também que impeachment não é golpe.